Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou A pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas e virando. A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. A Agência Nacional Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome, com pestes e por meio das feras da terra. A cor amarela desse cavalo, na verdade, nos escritos mais próximos do original, está escrito esverdeado. O que João viu, na verdade, foi um cavalo de uma cor parecida com a cor de um corpo sem vida já em decomposição, a cor da morte. E todos os elementos que acompanhavam o cavalo e o cavaleiro nos dão a ideia de que nesse período vai haver muita morte e vai haver também uma nulidade espiritual. E isso vai acontecer com muita gente. Acontece que esse período começou já com a decadência total do Império Romano. E quando acabou esse império, os bispos de vários lugares, que já eram homens muito poderosos, porque eles foram empoderados pelo próprio Império Romano, começaram a disputar o poder para ver quem iria tomar o lugar do governo político, já que não existia mais um imperador. E no fim das contas chegaram à conclusão de que quem deveria assumir este poder era o bispo que governava Roma, porque era a antiga sede do Império Romano. E agora ele se torna o chefe dos outros bispos, o chefe das igrejas, dos cristãos e o chefe político. E ele muda de nome e ele se chama agora Papa. Só que ele ganhou tanto poder por ser um líder político e um líder religioso ao mesmo tempo, que se nós pegarmos os grandes homens da história da humanidade, certamente os papas dessa época, eles estariam nessa galeria. Tanto que eles se denominavam a representação de Deus aqui na Terra. Não existia nenhuma estátua, não existia nenhuma situação, não existia nenhuma pessoa no mundo que fosse representante de Deus, somente Ele. E chegou um tempo em que os próprios papas, nessa época, se denominavam também infalíveis. Foi daí que surgiu uma expressão histórica chamada de a infalibilidade papal. Significava que, diante disso que eles atribuíam a si mesmos, eles faziam com que, eles queriam com que os súditos, os cristãos, todas as pessoas respeitassem e venerassem eles por aquilo que eles achavam que eles eram. Só que chegou um momento que eles passaram da curva da sanidade. Os líderes, liderados pelo Papa, definiram que os cristãos, membros da igreja cristã, não poderiam mais ler os escritos de Cristo. Ou seja, eles não podiam mais ter acesso à Bíblia. E algumas pessoas que insistiam em continuar lendo a Bíblia e continuar pregando somente o que a Bíblia dizia, começaram a ser chamados de bruxos, de inimigos, de pessoas perigosas e começaram a ser perseguidos pela igreja cristã. E aí se estabeleceu talvez uma das piores atrocidades da história da igreja cristã, a Inquisição. Nela morreram muito mais pessoas do que na época do Império Romano perseguindo os cristãos lá na época do Cavalo Vermelho.
Alguns historiadores acreditam que no período do cavalo amarelo morreram mais de 50 milhões de pessoas pelas mãos da igreja. Alguns outros dizem que na época do Império Romano, lá no cavalo vermelho, morreram por volta de 3 milhões. Eu não tenho certeza, mas a verdade é que o período do cavalo amarelo, dominado pela igreja cristã, matou muito mais cristãos do que o Império Romano matou de cristãos. As atrocidades que a igreja proporcionou, as coisas que foram inventadas naquela época para reprimir a leitura da Bíblia, é algo impensável. Os métodos de torturas que a igreja cristã fez naquela época deixava as torturas dos soldados romanos como se fossem brincadeiras de criança. Por exemplo, uma das coisas que eles faziam com as pessoas que queriam continuar seguindo a Cristo daquele jeito simples e puro, que continuavam lendo a Bíblia, eles sempre em público, às vezes amarravam uma corda numa perna e amarravam num cavalo, e a outra perna amarravam no outro cavalo. Soltavam os cavalos bravos no meio do campo e a pessoa nua ia sendo arrastada no meio da selva, no meio do mato, no meio das pedras, e sendo esticada até que ela fosse arrebentada e morresse de hemorragia. Eles elaboraram uma ferramenta parecida com um alicate, só que com 4 pontas, como se fosse 2 garfos se encontrando, com a intenção de arrancar os seios das mulheres que insistiam em ler a Bíblia. Tudo isso em praça pública. Muitas vezes eles penduravam pessoas arrebentadas, todas quebradas e ensanguentadas, para que os abutres sentissem o cheiro do sangue e se aproximassem e começassem a comer a carne dessas pessoas ainda vivas. E dentre muitas outras coisas que eles fizeram de atrocidades, uma delas me chama muito a atenção, porque o requinte de crueldade chega a ser diabólico. Eles abriam o abdômen das pessoas, arrancavam as vísceras da pessoa ainda viva, colocavam num jarro de vidro e colocavam em cima da mesa e obrigavam a pessoa ainda viva a assistir e ver as próprias vísceras em cima da mesa até que ela desmaiasse e morresse por hemorragia. A Inquisição não tem sentido. Era cristão matando cristão. Era liderança cristã matando seus próprios membros. Assim como não tem sentido um pai que olha para um filho pequeno que começa a ter bons hábitos e daí por causa disso o pai mata o filho. Isso não existe. Na verdade existiu na Inquisição. Parece que dessa vez o diabo conseguiu vencer. Vocês lembram que no primeiro episódio a gente falou sobre a adoração e a obediência que o diabo queria tirar de Jesus e dar para si? Parece que ele estava conseguindo isso através das figuras dos papas. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Lá no cavalo branco, um dos seres viventes falou e João ouviu uma frase muito importante. Que aquele cavalo branco, que significava o evangelho puro, ele saiu vencendo, mas no final dizia, e para vencer. Parece que o diabo tinha ganhado a guerra, mas está determinado que lá no final, quem vence é Cristo Jesus.